Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Pois provavelmente você já sabe, quem me acompanha sabe disso. Hey Nerd, Trunks, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Uma coisa que rolou, que tem a ver com o banco que você falou, foi o aburguesamento do PT. O fato do Lula começar a andar nas altas rodas, não só aqui como fora do Brasil, toda a elite do PT começa a andar com grandes empresários, começa a ficar rica, começa a viver bem. E eu acho que eles chegaram, vamos dizer, num equilíbrio interessante entre o programa. Nós estamos tirando as pessoas da pobreza, ao mesmo tempo a alta burguesia está feliz conosco, eu saio na capa da Economist. Então, eles empurraram coisas que eles poderiam fazer, porque o Lula tinha ampla maioria, ainda mais no período do Petrolão. O segundo mandato do Lula, ele estava com PMDB, PP, parte do PR... Tudo comprado. A maioria parlamentar, enorme popularidade. E ele tinha 70% a 80% de popularidade e todo o parlamento na mão. O Lula poderia, numa boa, fazer a reforma que ele quisesse naquele período. Ele não quis fazer e aí essa... Ele não podia fazer. Por que ele não podia fazer? Quem que ele irritaria se ele fizesse? Não, ele poderia. Ele poderia. Não fez? Ele não fez porque, vamos lá, nunca esteve no programa deles fazer. Às vezes as coisas assim... de fato o PT ele não acreditava nisso. E o PT estava vendo assim, vamos lá, ele cresce em... Eu não tenho os dados aqui, mas assim, ele cresce a mais de 2 a 3% todo ano ali nesse período. Ele está sempre crescendo e crescendo de forma consistente. 2006, 2007, 2008, aí vem a crise ali. É porque, sabe, eles me empurram com a barriga, por quê? Porque era uma decisão politicamente ruim para eles. Por exemplo, eles fazerem qualquer coisa na área trabalhista, ou qualquer coisa na área previdenciária, ele ia atuar não apenas com... vamos dizer, com temas que são impopulares, mas ele lidar com a própria base interna de apoio. É como se o Bolsonaro tivesse que passar alguma legislação contrária ao agro e a evangélicos. Sabe, ele estaria lidando com setores do funcionalismo público e sindicatos que estavam ficando milionários, sindicalistas, assim, todos ricos ali. Ele, pra que eu vou arrumar esse problema se está crescendo o PIB? Deixa isso pra já que isso pra lá que é a característica não só... Não é uma característica específica deles, é uma característica do brasileiro, né? E ele não acreditava nisso também. Sabe, vai me encher o saco, eu não acredito nisso, vou perder voto, deixa eu trazer a Copa pro Brasil. O que ele acreditava? Essa é a questão. Eu acho que ele acreditou de fato... Nos programas sociais. Nos programas sociais dele, e ele acreditou numa... Então ele é bem ingênuo como político, né? Se ele acreditou que você ia dar R$60 por mês para uma família e aí você resolveu o problema do Brasil assim. Mas é muito gostoso quando sua propaganda ela bate em parte com a realidade. E outra coisa, acho que a gente tem que ser muito parcimonioso ao falar que o PT é ingênuo politicamente, porque eles governaram durante mais uma década e voltaram. Então não é tanta ingenuidade assim. Então, na verdade foi o partido mais bem sucedido em termos eleitorais. Isso funcionou. E funcionou tanto que cativou setores assim fundamentais da população que dão voto ao Lula até hoje. Até hoje. Então, mas eu não tô argumentando que o Lula é ingênuo, entendeu? Eu tô argumentando que ele sabia que das coisas que ele estava fazendo não iam transformar o país no país que ele fala que ele quer que seja. Mas Monark, aí esse é o ponto que eu acho que a gente linka com esse governo. Repara como eles estão vacilantes e eles não sabem o que fazer. Eles chegaram no poder e eles se deparam com o seguinte problema. Da outra vez eles fizeram uma continuidade com o Fernando Henrique. Há uma continuidade clara com o tripé macroeconômico, eles tiveram que soltar uma carta aos brasileiros. Aqui ele não pode ter nenhum tipo de continuidade com aquilo que ele chama de fascismo, que é o Bolsonaro. Portanto, ele necessariamente precisa ver com uma política de ruptura, ao mesmo tempo que os próprios mercados, que em grande parte apoiaram ele, porque o setor financeiro, os bancões, apoiaram o Lula, deram grana, fizeram jantar, isso é público, isso tá na imprensa. Então ele é obrigado a romper uma parte com a banca ou com os tais mercados, até para manter o discurso de base dele, e essa foi uma eleição em que a militância petista atuou. E como é que, sabe, como ele conjuga isso? Ele não tem um projeto, até porque todos os projetos alternativos na América Latina, vamos dizer, uma ortodoxia liberal, foi tentado um pouco no Chile, o cara teve que voltar atrás. Foi tentado na Argentina, foi um desastre. Todos eles não deram bom. A ruptura está sendo rechaçada, né? Sim, e você pega, tirando o caso do México, do López Obrador. Também. Bolívia. E assim, tirando o caso do México, que o cara ainda está bem aprovado, e ele é um populista diferente do López Obrador, né? Mas, assim, essas tentativas agora de dar uma guinada mais à esquerda não deram certo. Porque no começo, assim, a onda vermelha na América Latina no começo dos anos 2000, a Venezuela chegou a apresentar um período de crescimento econômico substancial ali no começo, que deu base para o Chávez dar o golpe dele. Mas assim, o Brasil cresceu, a Argentina cresceu, todo mundo ali cresceu. Então, eu acho que o repeteco que os caras foram dar não deu bom.
E o Lula, acho que ele não tem nem coragem, nem base pra tentar uma pauta tão heterodoxa. Tanto que o Haddad tá vindo aqui tirar a desoneração dos combustíveis. Entendeu? E a gente pode discutir por que eles estão fazendo isso ou não, mas onde a gente linka com isso? Quem disse que eles tinham, né, nessa parte econômica, tanta certeza da agenda Unicamp deles, por exemplo, da agenda mais heterodoxa econômica? Quem disse que eles vão querer tocar? É muito complicado pro PT isso, porque o PT é um partido que ele não rompeu com as elites brasileiras. Sim. Então, ele não... Então, são um braço da oligarquia, então, se eles não conseguem romper com as elites, e eles fazem um governo que tem participação direta dessas mesmas elites, que participaram do processo eleitoral do Lula, como é que ele rompe economicamente? Eles são as elites, eles não querem romper, eles fazem parte desse sistema. Mas eles não se veem dessa maneira também. Então, tem um detalhe aí, porque eles têm um problema de autoimagem, que a grande contradição do PT hoje, a contradição que divide, por um lado, a militância petista, que cobra posições mais à esquerda do partido, que fez uma crítica muito extensiva à postura do PT na época do impeachment, dizendo que o PT tinha caído naquela situação de golpe parlamentar, segundo a perspectiva deles, por conta da perda da relação mais íntima com os movimentos sociais, com as suas antigas bases. Então, essa crítica ela está dentro do repertório de discussões do PT. Eu sempre falo no News, eu fui, na época, a vários colóquios que tinham intelectuais petistas notórios, e fui lá e assistia, e assim, 90% da discussão era crítica ao PT ter feito conciliação de classes, ter se afastado do movimento social, ter feito isso, ter feito aquilo. Ou seja, eles estavam dizendo, olha, o PT entrou nesta crise aí que culminou com o impeachment de Dilma Rousseff, porque fez essa conciliação, porque cedeu demais ao grande capital, porque cedeu demais aos bancos, etc, etc. Portanto, o que nós temos que fazer? Nós temos que retomar o fio condutor de um espírito mais aguerrido, que era o espírito de antes da Carta ao Povo Brasileiro, de antes da transformação do Lula com o terninho armante, quando o Lula era sindicalista e gritava lá que ia fazer e ia acontecer. Ou mesmo o PT nos 90. Que era Erundina, tiro, porrada e bomba, Erundina. O PT nos 90... Erundina tentou fazer muita coisa, ele não deu certo. Segundo o mandato do Fernando Henrique, ele não conseguia governar. Tudo era greve. Exatamente. Vai privatização, greve, pedidos de impeachment um atrás do outro. Assim, era um PT muito diferente desse PT que a gente conhece. Mas aí que tá. Isso é a militância pressionando, os intelectuais pressionando. Só que quando você vai pro patamar do exercício efetivo do poder, entra em jogo todos esses elementos da elite que seguram a mão. Porque você tem dinheiro do banco, você tem oligarquia, você tem parlamento, você tem muita coisa ali em cima. E aí, qual é o resultado que, segundo eu vejo? Eu acho que você vai ter um governo híbrido. O PT está começando esse governo, nesse período curto que a gente tem, com posições híbridas. Por um lado, tem o Haddad sendo um sujeito mais do diálogo com o mercado, essa é real. Por outro lado, você tem aquela ministra, não sei se era ministra, que ela estava lá dizendo que tinha que se fazer manifestações para baixar a taxa Selic. Era a ministra, a secretária. Qual era essa aí? Eu esqueci o nome dela, mas ela tá falando isso. Você tá fazendo um discurso bem militante. Temos que ir lá e reunir as pessoas para baixar a taxa Selic no pulso e tal, imaginando que a reunião do Copom vai baixar a Selic. E a Glaze agora, sobre isso? A Glaze jogou... Eu não sei se é aquele jogo duplo, né? A gente vai vir com estratégia das tesouras do PT, mas assim, é o Haddad tirando a desoneração e a Glaze indo contra do outro lado. Eu não acho que isso, por exemplo, eu não acho que isso seja fake. Eu Também acho que o partido está dividido, ele está todo tensionado. Então, essa tensão configura a ação política do PT hoje como uma ação híbrida. Ele precisa atender coisas da militância. Por exemplo, a gente estava comentando no News antes aqui, na live de tarde, como o PT está criando uma estratégia de acirramento das tensões no agro, no campo. O PT está fazendo isso, que é um PT muito década de 90, década de 80, buscando a legitimação do MST, que foi bastante deslocado no período de governo e que deixou muitos líderes do MST insatisfeitos com isso. Entendeu? Então, o PT tá nessa situação, ele está híbrido. Ele vai para um lado, ele tem que atender a militância, ele sabe que tem um grande capital, ele sabe que ele não tem condição ele não tem a força para fazer essas coisas. No ápice
da popularidade do Lula. O Lula tinha 80% de popularidade, 70% de popularidade. Hoje ele tem 50% dividido com metade do país querendo que ele se... que ele seja preso. Que seja preso. Eu sou um desse. Então, mas é uma situação muito dramática para os caras, porque eles não vivenciaram uma oposição real, tão agressiva e dura, assim. Pô, quando o PT assume, ele assume da mão de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Outra. Lembra